Eu quero desejar a paz do Senhor a todos que estão vendo esse vídeo. Estou aqui para compartilhar algo da palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor me dirigiu para que eu também fizesse um vídeo, além de trazer a palavra do Senhor, para compartilhar com mais pessoas que muitas vezes não estão nos cultos, nos lugares aonde a palavra do Senhor é pregada. A palavra que eu quero trazer está no livro de Atos, para quem quiser acompanhar. Livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36. A Bíblia vai nos falar de Dorcas. Então, na leitura diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então, aqui nós vemos a história de Dorcas, uma mulher que na sua época fez muito para o Senhor. Ela costurava túnicas para as pessoas que estavam com problemas, tinham passado por tragédias na sua trajetória, eram viúvas, órfãos, que por ser uma cidade portuária em Jope, os pais de família saíam pelo mar para conseguir o seu sustento através da pesca e por muitas vezes não regressavam de lá. Então, as famílias ficavam desoladas e muitas vezes passavam necessidades. E Dorcas, uma serva do Senhor, viu nessa situação uma oportunidade de não somente atender uma questão social, mas também pregar a palavra do Senhor. Dorcas fazia túnicas e contribuía também pregando a palavra do Senhor, anunciando os milagres de Jesus naquela cidade. E alcançava muitas pessoas, e com certeza existiam muitas mulheres que trabalhavam para ela, muitas mulheres que estavam ali com ela também, costurando e fazendo aquelas túnicas. Num certo momento ela veio a enfermar e faleceu, acabou falecendo. Só que o que Dorcas havia pregado para aquelas mulheres era que existia um Jesus, existia uma salvação, existiam milagres que tinham acontecido antes mesmo dela conhecer a Jesus, que já tinham sido do conhecimento de Dorcas, e Dorcas já havia compartilhado com aquelas mulheres, então elas tiveram fé no seu coração. Naquele momento, Dorcas ali, amortecida por aquela enfermidade, já dada como morta, eles lavaram o corpo dela, levaram até um quarto alto, e naquele quarto, Pedro foi chamado. Pedro foi chamado por pessoas que vestiam túnicas que Dorcas havia costurado, que vestiam túnicas e tinham a fé que Dorcas havia plantado no coração delas. E elas mostravam as túnicas, as mulheres e as crianças mostravam as túnicas muito orgulhosas, mas também muito enlutadas com aquela situação. Eu creio que até ali, se a vida de Dorcas tivesse tido um fim, já seria algo tremendo que Deus teria feito através da vida dela em Jope. Mas o Senhor tinha muito mais do que Dorcas imaginava para a vida dela. Pedro então foi até aquele quarto, pediu que todos se retirassem, dobrou os seus joelhos, orou ao Senhor e, tendo a direção de Deus, pegou na mão de Dorcas e disse: Menina, levanta-te. Então Dorcas levantou, sentou na cama e Pedro chamou todas aquelas pessoas para ver aquele milagre. Naquele momento, aquela história se espalhou por toda Jope. Jope nunca mais foi a mesma, diz a palavra. Aqui nos versículos que nós seguimos, diz: E ele, no versículo 41 do capítulo 9, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, o milagre na vida de Dorcas, no final,
no momento em que ela pensava talvez que não teria mais solução, que era o seu fim, foi maior do que o milagre que ela conseguiu alcançar do Senhor durante a sua vida. A partir daquele momento, eu creio que Dorcas, com muito mais fé, com muito mais convicção, continuou o seu trabalho, não apenas fazendo túnicas e contando os milagres de outras pessoas, mas também contando o seu próprio milagre. Então, eu quero dizer com isso que uma vida em Jope fez muita diferença. Quanto mais o Senhor quer nos usar nesses últimos dias, nós somos muitas vidas para o Senhor. E o Senhor trabalha e usa cada um conforme a sua capacidade, conforme aquilo que Ele nos entregou. Não somos todos iguais, não temos todos a mesma criação, a mesma personalidade, não estamos todos no mesmo lugar. Pedro estava fazendo um trabalho em Lida e veio até Jope. Dorcas estava fazendo um trabalho em Jope e continuou ali até o final da sua vida. E Pedro seguiu viagem com seus discípulos. Deus usa cada um conforme a sua vontade. Eu quero trazer essas palavras, essa meditação para o elevo espiritual de quem está ouvindo e te dizer que uma vida numa cidade já faz muita diferença. Uma vida usada por Deus, uma vida em Jope e uma vida hoje equivale aos milagres do Senhor. O Senhor só precisa de uma pessoa que se dispõe a fazer algo para Deus, se dispõe a fazer a sua vontade. É só isso que o Senhor precisa. Fiquem todos na paz do Senhor.